Guarda compartilhada de filhos, pensão alimentícia, divisão de tarefas. Como isso funciona perante a lei? A nossa convidada de hoje é Ivone Zeger. Ela é especialista em direito de família. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Quando os pais são separados, quem fica com os filhos na época das férias? E se alguém viajar? Dados do IBGE mostram que em 30 anos, mais do que dobrou a quantidade de casais que na hora do divórcio decidem pela guarda compartilhada. Nesse sistema, as decisões sobre as crianças e o tempo de convívio com elas têm que ser divididas entre o pai e a mãe. E não importa com quem os filhos morem. Você sabe o que é a guarda compartilhada de filhos? Não, não conheço. Sim. Não, eu não tenho conhecimento, não. Sim. Sim. Depois da separação, você acha importante a criança ter contato com o pai e com a mãe? Com certeza, é super importante, até para o convívio da criança e dos pais. Claro, é necessário. Eu acho muito importante. É muito importante o contato entre o pai e a mãe, mesmo separados. Com certeza. Acho. E quando o casal se separa, com quem você acha que a criança deve ficar? Sem dúvida nenhuma com a mãe. A criança tem que ficar com quem ela vai ter vai dar uma preparação melhor para ela, sendo ela com o pai ou com a mãe. Na minha opinião, com a mãe. Com aquele onde a criança tem melhor apoio, melhor amor, onde ele encontra o conforto que ele precisa. Com a mãe, eu prefiro, mas também tem que ter a presença do pai. Guarda compartilhada é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Ivone Zeger é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É advogada, consultora jurídica, palestrante e escritora. É membro efetivo da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. É pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade de São Francisco e em Administração de Empresas pela FGV. Foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. É especialista e professora de pós-graduação em Direito de Família e Sucessão. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí na sua tela o nosso canal no YouTube. Se você acessar YouTube/programa PDE, lá você vai encontrar todos os programas já gravados e exibidos. De repente, um tema que você não teve oportunidade de assistir, ou algo que chamou a atenção, ou alguém comentou com você, você acessando o YouTube/programa PDE, lá você vai encontrar todos os programas e você pode assistir novamente. E também o nosso WhatsApp, código da operadora 11 98 200 3599. 11 98 200 3599. Lá você pode mandar sua mensagem elogiando, criticando, sugerindo. Se você quiser gravar o seu vídeo e mandar para cá com perguntas ao nosso convidado, fica à sua disposição. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Ivone Zeger. Ela é advogada especialista em direito de família. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui e conversar com esse público que sempre está interessado em coisas inteligentes e precisa estar atento, claro. Como colega, eu vou então chamá-la de você, pela sua idade e por ser colega. Eu agradeço. Não vou estabelecer o formalismo aqui. Perfeito, claro, vamos fazer dessa forma. Então me diga uma coisa, direito de família. Como a gente conversava aqui, eu sou advogado de formação, comecei a trabalhar muito tempo atrás com direito de família. Lógico, muita coisa mudou, mas a gente nota que até hoje a preocupação, quando infelizmente existe um processo de separação, um processo de guarda de filhos, sempre o direito de família, vamos dizer assim, é uma parte emotiva do direito. Porque a gente mexe com o quê? Né? Com filhos, com educação, com dinheiro de pensão alimentícia, com guarda, e tudo isso daí acaba envolvendo não só o casal e as crianças, mas envolve também membros da família. Com certeza. Sempre alguém quer dar um pitaco, falar. É verdade. Hoje, mais popularmente, a guarda compartilhada, a pensão de filhos, ela está mais fácil de administrar para a pessoa necessitada? Já não tem tanto formalismo? Agilizou, melhorou? Na sua visão, o que aconteceu? Eu acho interessante
Denis, nós conversarmos e contarmos um pouquinho para você, telespectador, o que aconteceu, por que essa história da guarda compartilhada, por que ela veio, que história é essa? E até para evitar algumas confusões com guarda alternada. Então, é muito importante que você saiba, essa é uma lei que veio a partir de 2008 e foi melhorada agora em 2014. Final de 2014. Por quê? O que acontece? Antes, em 2008, os juízes, antes disso, já tentavam fazer com que pai e mãe pudessem conversar, estar com o filho o maior tempo possível. E para que não houvesse aquelas brigas que acontecem, infelizmente, e quem sofre é o filho. Esse é um grande problema. Com a lei, tentou-se com que as pessoas viessem a entender que, na verdade, a guarda compartilhada seria uma forma do pai ou da mãe, aquele que não detivesse a guarda unilateral, a guarda só para um deles, pudesse comparecer, pudesse estar permanentemente em contato com esse filho. Tentou-se, mas não foi suficiente, a ponto de que, em 2014, uma nova lei foi sancionada dizendo o seguinte: a partir de agora, todas as separações onde tiverem filhos menores será atribuída a guarda compartilhada a este pai e esta mãe, a não ser que um deles não possa, que um deles não queira, que algum destes pais more num outro lugar e não queira a guarda compartilhada. Quer dizer, a regra geral é a guarda compartilhada. Hoje, se trabalha com exceções, mas a regra geral é a hoje guarda compartilhada. É guarda compartilhada. Salvo se você não quiser, num acordo ou mesmo judicialmente, você pode optar. Não, eu prefiro que a guarda fique, por exemplo, com a mãe, a guarda unilateral, e eu faço as visitas, etc. Hoje é uma realidade. Agora, uma coisa que me preocupa muito, Denis, é o seguinte: muitas pessoas confundem, e a gente vai explicar em seguida, a guarda compartilhada com a guarda alternada, que o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Civil, não recepcionou. Não existe a guarda alternada. Aí você vai me perguntar, mas o que é isso? A guarda alternada, que muita gente ainda imagina que seja a tal da compartilhada, é o seguinte: por exemplo, 15 dias ou um mês o filho fica com o pai. 15 dias, um mês o filho fica com a mãe. As residências são alternadas. Então saiba, isto para o judiciário, na verdade, não existe. A não ser que os filhos já sejam até adolescentes e maiores e que haja um acordo. De que idade? Se trabalha muito com a idade de 12 anos, eu me lembro. Exato. Que a criança já tem um discernimento, né? O adolescente, exato, de com quem ficar, como ficar. Sim. Essa idade foi alterada ou não? Na verdade, não que houve uma alteração de idade, mas o que se preconiza? As assistentes sociais, a promotoria, até auxiliam o juiz e dizem o seguinte: uma criança impúbere, que ela é menor de 12 anos, ela, na verdade, ela precisa ter sempre o destaque da residência, o lugar fixo onde ela pode estar. Ela mora aí, acontece tudo naquele lugar. Isso é muito importante. Evidentemente, vamos pensar num jovem de 16 anos, de 17 anos, que pretende estar com o pai que mora em outra cidade, com a mãe que mora em outra cidade. Se isso é possível, eu diria que é possível, mas tudo tem que ser ratificado judicialmente, porque são menores de 18 anos. O menor de 18 anos tem que ter a guarida da justiça. A promotoria está de olho para ver se não tem nenhum erro. Então, essas coisas são importantes. Então, esse alerta é muito interessante. Logo em seguida, nós vamos comentar a respeito por que a guarda compartilhada, qual é a problemática que pode haver e por que muita gente imagina que isso pode ser um alívio para muitos pais que pagam pensão alimentícia, imaginando, na verdade, que se tem a guarda compartilhada, ele não precisa pagar pensão alimentícia. E não é verdade. Sim, porque principalmente quando a pensão alimentícia é dirigida ao menor, ela tem que ser paga independente. Exato. Você vai ter o custo operacional. Exato. Você sempre tem que arcar com as responsabilidades para o menor estudar, para ter alimentação, se vestir, sair, esse custo básico aí da criança. A diferença hoje da guarda compartilhada, que se fala muito e que às vezes não fica claro, é aquela sensação.
compartilhado quer dizer, você fica o tempo que você quiser aqui e o tempo que você quiser lá, não tem uma obrigação fechada. Porque eu me lembro que nos primeiros processos ali, quando a gente fazia uma separação judicial com menor, eu me lembro que tinham juízes muito, mas muito exigentes, que você tinha que discriminar tudo. Olha, o Natal dos anos ímpares vai passar com o pai. O Dia das Mães o Dia das Crianças dos anos pares vai passar com a mãe. Tem que entregar até 9 horas da manhã. Se te entregar 9h01, você pode chamar a polícia, porque era uma coisa até assim meio militar. Você não tinha muita margem de manobra. O que mudou? Na verdade, isto que você comenta, que nós fazíamos antigamente, na verdade não mudou muito, principalmente quando a guarda é unilateral, só fica com um dos pais, ou só com a mãe, ou só com o pai. Ainda continua, porque senão, se nós não fizermos um escalonamento de horários, de dias, etc., a própria criança, esta possibilidade, esta facilidade, que para nós não é problemático, para a criança é um grande problema, porque ela está acostumada com rotina. Rotina para a criança é muito importante. Vamos tirar um pouco o militarismo, que era uma exigência dos juízes, mas ainda é dos próprios advogados, porque eles, desta forma, eles ainda estabelecem datas e momentos propícios em favor da criança. Vamos lembrar, sempre preocupa-se com a criança. Ninguém está preocupado com o pai ou com a mãe, se ele vai ficar no aniversário sozinho, no Natal. A preocupação não é com o maior. Com o maior, digo, os pais, e sim com o menor. Mas o que acontece? Com a guarda compartilhada, evidentemente essas coisas são facilitadas. Mas quando eu digo facilitada, não necessariamente está escancarado, aberto. Bom, eu posso ir a hora que eu quiser, posso visitar a qualquer momento. Se não quiser, não vou, não dou satisfação. Se não vou, não dou satisfação também, mesmo porque é compartilhado. Então, eu estou à vontade. E não é assim que funciona. Pelo seguinte, repito, a preocupação é o menor. Se a preocupação é o menor, ele é obrigado a ter uma rotina para sua própria saúde física e mental. Então, mesmo com a guarda compartilhada, e vamos lembrar, a compartilhada não significa que eu vou ter necessariamente acesso à vontade. Bom, hoje eu vou pegar na escola, mas amanhã não vai dar tempo, então também não vou. Esta variedade não é assim tão light, eu diria, tão tranquila. Não, repito, isso dá problema depois com os filhos. A guarda compartilhada, o mais importante dela é este pai ou esta mãe que não detém a guarda, que vamos lembrar na compartilhada, a guarda da criança sempre vai ficar com um dos dois. Isso é ponto pacífico. Quer dizer, existe uma definição, a guarda é do pai ou da mãe, mas ela pode ser compartilhada. Exato, ou é da mãe ou é do pai, ponto. Residência, ou é com mãe ou é com pai, ponto. Mas eu vou lembrar a origem, a reivindicação da guarda compartilhada aconteceu com a grita da Associação de Pais, que aconteceu muito no Rio de Janeiro. Eles estavam tão chateados com a impossibilidade de ver seus filhos, de falar ao telefone com eles, a impossibilidade, as dificuldades que as mães criavam para impossibilitar a visita dos pais. Isso foi tão revoltante que eles fizeram uma associação, reivindicaram esta guarda compartilhada e obtiveram. Então, a origem é essa. E o que acontece hoje? Na guarda compartilhada, portanto, os direitos de pai e mãe são iguais no quê? Ambos são responsáveis pelo dia a dia dessa criança. Ambos são responsáveis pela escolha do médico, da escola. A interferência daquele que não fica com a guarda da criança é ampla. Quando eu digo interferência, ele pode dar sugestões, olha, eu acho que é melhor levar nesse outro médico. Porque era comum as reclamações que existiam o seguinte, ou do pai ou da mãe, aí dependia de quem estava com a guarda. Olha, eu fiquei sabendo que o meu filho foi para tal escola porque o meu filho me contou. Exatamente. E eu não concordo, porque acho que seria melhor ele estar em tal escola. Exato. Então, realmente a notícia chegava depois de ter acontecido. Depois de acontecido. E como também tem um detalhe, antes da Constituição de 88, existia não
o poder familiar, existia o pátrio poder. E era o homem quem decidia. Não, essa criança vai nesse médico, ou vai nessa escola, ou vai fazer... E a mulher, ela não podia dar nem... Se ela não gostasse, azar dela. As coisas mudaram, hoje homens e mulheres têm os mesmos direitos, através da Constituição de 88. Portanto, a mulher pode dar, e pode dar não, e ela tem total ingerência sobre essa criança. Não, e normalmente a guarda, via de regra, é com a mãe. Via de regra com a mãe. Em muitos casos, não. Porém, tanto a guarda, se ficar com o pai ou se ficar com a mãe, independente, lembrem-se, sempre a residência fixa na casa de um dos dois. E o outro pode, com tranquilidade, interferir. Quando eu digo interferir, é estar a par do dia a dia do seu filho. Estar a par das lições, estar a par do médico, se vai, se não vai, se vai a alguma festa. Porque isso, antigamente, o pai, que não ficava com a guarda, normalmente, ele era aquilo que nós chamávamos de um visitador. Exatamente. Então, ele visitava sábado ou domingo. Às vezes um visitador e um pagador de contas, que reclamam muito, né? Contas. Ele tinha que depositar o valor e tinha aquele horário restrito e engessado ali. Hoje não há mais esse engessamento, mas a ordem. Existe sempre uma ordem, volto a repetir, sempre em função da criança. Evidentemente, quanto menor ela for, em púber, menor de 12 anos, sempre há regras um pouco mais detalhadas. Quanto um pouco maior, essas regras, evidentemente, ficam um pouco mais flexibilizadas. Agora, existe um assunto muito importante para se falar em relação à guarda compartilhada. Muitos homens, assim que saiu a lei em 2008, os pais queriam a guarda compartilhada, porque na cabeça deles era uma forma deles não pagarem a pensão alimentícia. É uma confusão. Realmente, muitas pessoas perguntavam isso. Olha, com guarda compartilhada, então tudo bem. Eu não vou ter mais que depositar. E não é nada disso. Não é nada disso. Não alterou esse ponto. Não, esse ponto não alterou, mesmo porque sempre aquele que não detém a guarda vai acabar pagando uma parte da necessidade deste filho. Quando eu digo uma parte, vai se verificar, obviamente, o que esse filho precisa. Quando é só do filho, muitas vezes é o filho, ou os filhos, e a ex-esposa, ou o ex-marido também. Porque isso é interessante para o nosso telespectador. A grande maioria acha que a pensão alimentícia existe só do ex-marido pagando para a ex-esposa, mas a lei não prevê isso. Não, ao contrário. A lei prevê que também, se a condição financeira da ex-esposa for muito melhor que a do ex-marido, e comprovadamente ele mostrar ao juiz que ele tem necessidade de receber, ele pode pleitear esse juízo. Exato, porque até num outro momento, um outro programa, nós podemos falar só sobre pensão alimentícia, que é muito interessante, muita gente ainda se confunde, porque... como expliquei, hoje homem e mulher têm os mesmos direitos, então se o homem, por exemplo, ele não tem um trabalho fixo, e ela tem com carteira assinada, um trabalho formal. Se ela tem e ele prova que ele não tem condições de arcar com a sua sobrevivência, ele pode pedir pensão alimentícia para ela, inclusive pode ficar com os filhos, se quiser, a guarda deles, e a pensão quem pagará é a mulher. Então essas coisas hoje estão muito modificadas com esses direitos igualitários. Agora, lembrando, na guarda compartilhada vai se determinar, repito, quem vai ficar com a guarda desta criança ou destes filhos, aonde será a residência, e o outro que não estiver com a guarda terá a possibilidade, a disponibilidade de interferir de uma forma sempre positiva na vida dessas crianças. Esta mãe ou a guardiã não poderá mais evitar com que este pai fale com seus filhos, ela não pode mais impedir a visita deste pai. Evidentemente, se ela não quiser que a visita seja dentro da sua casa, pode-se verificar um lugar no próprio edifício, no prédio, no local, ou na casa de uma avó, na casa de um avô. Essas coisas todas serão ajeitadas, mas devem estar sempre melhor definidas. Lembrando que a pensão alimentícia, que pode ser, repito, pedida tanto pelo homem como pela mulher, ou inclusive para seus filhos, ela será paga na proporção da necessidade daquele menor
ou daquele necessitado e da possibilidade daquele que vai pagar. Então, não é porque você vai deter uma guarda compartilhada que você vai escapar, digamos assim, do pagamento de uma pensão alimentícia. Ela está embutida dentro destes deveres do pai e da mãe. Uma dúvida muito frequente diz respeito ao prazo que se paga a pensão alimentícia. Então, ele já tem 16 anos, já pode trabalhar, eu tenho 17, eu tenho 18. Mas algumas pessoas me perguntaram a respeito do menor que está cursando uma faculdade de nível superior. E ele não tem condição, a mãe não tem condição de pagar a faculdade sozinha. Às vezes o menor ainda não trabalha, também não tem condição de ajudar no pagamento. No caso aí, o pai ou quem tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, acompanha até a conclusão do curso superior ou não? O que tem acontecido é que muitos processos, muitas demandas judiciais, no passado, onde era previsto que aquele que paga a pensão alimentícia pagaria até que o menor se tornasse maior, com a nova Constituição, o Código Civil, esta maioridade caiu de 21 anos para 18 anos, então muitos pais, imaginando que com a maioridade cessava a obrigação de pagar, eles simplesmente paravam de pagar e está encerrado. Só que não é assim que funciona. Você não pode, e existe um artigo de lei dizendo o seguinte: se você cessou a menoridade, e este seu filho já é maior, cursa ou cursará uma universidade, mesmo que não esteja determinado em acordo ou no processo judicial de pensão alimentícia, este pai ou aquele que deve pensão deverá continuar pagando até que esse curso formal tenha se encerrado, normalmente até 24, 25 anos. Hoje, os processos de separação, quando há menores, quando há pensão alimentícia envolvida, os advogados, de uma forma geral, já estabelecem esta possibilidade. Quer dizer, se for fazer um curso superior, deverá continuar pagando. Mas, mesmo quando há uma pensão alimentícia e não está previsto que este valor terá continuidade posteriormente à maioridade, aquele que paga a pensão alimentícia não pode simplesmente cessar de pagar porque já existe a maioridade. Não, ele precisa ingressar com pedido judicial informando que para ele a maioridade do filho já se estabeleceu, mas ao mesmo tempo este filho deverá ser ouvido e ele vai dizer: muito bem, eu realmente agora não preciso mais, estou trabalhando ou não vou estudar, então pode cessar. Se não houver esta resposta deste que se tornou maior, este que paga a pensão alimentícia deverá continuar pagando. Hoje não há a possibilidade de simplesmente cessar. Se você simplesmente disser: não, agora acabou, não tenho mais que pagar porque meu filho já é maior, você pode ter certeza que a sua pensão alimentícia estará correndo. E se você não paga, estará correndo contra você e você poderá ser preso. Isso dá um raciocínio lógico perigoso. Às vezes as pessoas acham: não, acabou, não tem mais. E não informa o advogado, e às vezes não informa o advogado, lógico, não está sabendo, não informa o juiz. Exato. E de uma hora para outra, a pessoa é surpreendida em casa com mandado de prisão. Já aconteceu vários casos desses. Mas nós podemos, inclusive, entender isso porque a população, em geral, não sabe. Esses são detalhes que realmente o judiciário sabe. Os advogados, juízes, promotores, procuradores, mas a população muitas vezes não sabe. Então, o pai ou a mãe que paga a pensão alimentícia para o filho, agora é maior, tá bom, então está encerrado minha obrigação está encerrada. Então tome muito cuidado, não é mais assim, porque isso acontecia muito e este filho que ficou maior, muitas vezes ele se via completamente desprovido de alimentos, não tinha o que comer. De uma hora para outra. De uma hora para outra, e esse era um grave problema daquele que detinha a guarda, que também muitas vezes não tinha condições de dar essa continuidade. Então, sobreveio uma nova medida, uma lei, mostrando o seguinte: não há mais essa possibilidade. Se você realmente quer suspender a pensão alimentícia e seu filho precisar,
você de toda forma precisa ingressar com uma ação, reivindicar esse cessar, e se o seu filho precisar, ela não cessará até que ele complete o curso superior ou um curso que ele esteja fazendo em torno dos 25 anos. Tome muito cuidado com isso. Para o nosso telespectador, a ex-esposa ou ex-marido, ou de repente, às vezes até um menor mesmo está acompanhando, e ele não tem condição, a família não tem condição de contratar um advogado particular. E está sem receber pensão, ou não sabe como proceder, está passando por dificuldades. Existe algum trabalho gratuito do Estado que pode oferecer essa orientação, Claro. ou, na pior das hipóteses, ajuizar a ação contra quem de direito para fazer valer os direitos? Muito bem colocado, mesmo porque a população, ainda mais na atualidade, desesperada, sem trabalho, é um assunto muito sério. Você pode buscar no estado ou na cidade onde você mora, você pode buscar a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública, ela estará apta a ajudá-lo. Obviamente, nós não sabemos a quantidade de processos e a quantidade de defensores públicos que existe, mas ela está aí justamente para auxiliar a população. Não tenha dúvida, qualquer cidade do Brasil inteiro existe a Defensoria Pública que vai ajudá-los nesses casos e em outros também. Defensoria Pública normalmente é no prédio do fórum, até em cidades menores. Exato. Funciona juntamente no Ou prédio onde é o até fórum. no fórum e muito próximo à prefeitura também, que muitas vezes a cidade é tão pequena que ela não tem um fórum específico, mas dentro da prefeitura existe sempre algum local onde existe um pequeno fórum e lá você encontrará a Defensoria Pública. Então, isso é muito importante para você. Se você não tem condição de contratar um advogado, procure a Defensoria Pública. É um direito seu. Você vai lá, se informe de onde é o local, leve os documentos que você tem em mãos, procure a Defensoria Pública para poder valer os seus direitos. Queria mais uma vez te agradecer a presença aqui. Eu acho que foi muito elucidativa aí ao nosso telespectador. E queria colocar à disposição algum recado que você queira passar, algum tema que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Na verdade, nós temos tantos temas na área do direito de família e o direito de herança que nós não sei quantos programas a gente teria que fazer até para poder dar um pouco de informação. Eu digo o seguinte, a coisa mais importante para a cidadania, para aquele que sabe que tem direito, mas também para aquele que sabe e deve saber que tem deveres, é você sempre buscar a informação. Buscar a informação é extremamente importante, você precisa dela para você se sentir seguro, para você valorizar você mesmo e valorizar a sua família. Isso é muito importante. Busque sempre se informar, não fique com dúvidas. As dúvidas, às vezes, elas acabam com a própria saúde das pessoas. Eu até queria comentar, eu tenho escrito sempre, falado para você, para esse público leigo que não é advogado, não são bacharéis em direito, enfim, não conhecem a lei. Eu tenho livros específicos na área do direito de família, direito de herança, que se chamam Família, Perguntas e Respostas e Herança, Perguntas e Respostas, da editora Mescla. E são muito importantes, que são livros fáceis, de fácil compreensão, que contêm toda a área do direito de família, direito de sucessão, herança, mostrando cada detalhe, mostrando o que é possível, o que está certo, o que está errado, separação, casamento, filhos, pensão alimentícia, enfim, tudo que você pode imaginar na área de família e na área sucessória. Como é que acontece? Eu posso fazer um testamento? O que eu preciso fazer no falecimento? O que é um inventário? Como é que as coisas se sucedem? De uma forma muito simples, que você, com certeza, aí também encontrará excelentes respostas para o seu dia a dia. Muito obrigado. Obrigada foi a você. Prazer recebê-la. O prazer aqui. foi todo meu. Estarei aqui sempre que possível. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.